Qual o problema do Brasil quando nós pensamos em bolsa de valores? Ao meu ver, o principal problema é a falta de punição para empresas no que diz respeito à manipulação de mercado e fraudes. Para mim, este é o grande problema. Isso é algo que pode ser corrigido? Obviamente. Obviamente que isso pode ser corrigido. O governo federal, o ministro Fernando Haddad, está dizendo que um projeto está sendo discutido para proteger os minoritários das fraudes cometidas por empresas, de manipulações de dados praticado por empresas de auditorias, por controladores, por gestores de empresas. E que isso está sendo discutido ainda para exatamente ver como proteger os minoritários e punir empresas e punir gestores de empresas. Tudo isso é muito bem-vindo. A gente vem falando isso aqui já há uns 2 anos, pelo menos. Na verdade, estamos falando sobre essa temática já há uns 2 anos, pelo menos. Então, entendo que a falta de punição faz com que as empresas não busquem evitar fraudes, porque elas têm a certeza que não serão punidas. Então, elas se sentem motivadas a fraudar, a criar burlas e enganar os sócios minoritários. O caso mais recente que a gente tem no Brasil de fraude, podemos usar essa palavra? Claro que sim, foi o das Americanas. Chamou a atenção do mercado como um todo. Ninguém esperava em sã consciência que acontecesse esse episódio das Americanas. Vamos lembrar que alguns dias antes, a BlackRock, a maior casa de investimentos do mundo, tinha feito investimentos nas Americanas, tinha anunciado um investimento grande nas Americanas e quando soube pelo noticiário da fraude, ela vendeu com prejuízo toda a sua participação, né? Então, foi um fato que realmente chocou a todos. Mas também já tivemos outros problemas envolvendo Petrobras, já tivemos problemas envolvendo Braskem, JBS, que mais? Recentemente vimos aí vinícolas sendo acusadas no Rio Grande do Sul. Então, escândalos de toda sorte, de toda magnitude, acontecem e são, curiosamente, comuns na realidade brasileira. É preciso tentar evitar as surpresas, é preciso tentar minimizar as possibilidades de erros ao escolher uma empresa para investir, mas, sobretudo, nós precisamos tentar fazer um grande esforço para criar mecanismos de proteção. E, além disso, criar um hábito novo na cultura brasileira, que é o hábito de cobrar, de exigir mudanças, de ser engajado, de ser protagonista. Há muita participação no Brasil em redes sociais, mas aquela participação abobada, inútil, ignorante, medíocre, que não serve para absolutamente nada. A participação que deveria ter, que é do engajamento, exigindo mudanças, transformações, isso não existe, mas precisa existir. Então essa é uma luta nossa aqui no canal. É preciso que haja uma regulação, que essa regulação ela seja mais apertada ano a ano, que ela vá sendo mais apertada, para que todos aqueles que cometem infrações e atos ilícitos possam ser responsabilizados rapidamente e punidos. Para mim, a métrica é o que acontece nos Estados Unidos. Ali nós temos os bons exemplos, as boas práticas. Basta imitá-los, que já mudaremos para melhor. Basta imitá-los. Não precisamos inventar a roda já existe e funciona bem nos Estados Unidos. Então é só copiar o que eles fazem, mais nada. Copia o que o americano faz. O ministro Fernando Haddad quer mudar a legislação, quer mudar a estrutura de controle aqui do mercado de ações brasileiro. Copie 100% do que os americanos fazem. Nem 1% a mais, nem 1% a menos. Faça igual. Se fizer isso, nós já estaremos andando a passos largos no caminho da decência. E isso vai ser ótimo, porque vai dar credibilidade ao mercado de ações mais ainda
e isso vai reverberar na geração de riqueza para o país. Isso é importante entender. Isso é importante entender. Então, veja, nos Estados Unidos, em 1977, foi criado o Foreign Corrupt Privacy Act, que teve um impacto mundial ao determinar que empresas e cidadãos americanos não poderiam subornar pessoas ou empresas no estrangeiro para ganhar algum tipo de vantagem competitiva, se enquadrando assim no crime de corrupção, caso seja descoberto. Caso seja descoberto. Isso foi em 1977, e isso fez com que as instituições no mundo todo se preocupassem em manterem seus negócios corretos, já que para ter qualquer relação com a empresa dos Estados Unidos, elas poderiam ser investigadas. E isso fez com que a inteligência corporativa do mundo explodisse, porque antes ninguém estava nem aí, nenhuma empresa no exterior se importava de ficar verificando se a empresa que eles compravam corrompia políticos ou se estavam poluindo. Então essa foi uma linha de divisória no mundo em 1977. Pois bem, depois dessa regulamentação, as empresas estrangeiras passaram a fazer isso no mundo todo. Então se eles compravam, por exemplo, uma companhia no Brasil, ou vinha um fundo americano investir em uma empresa brasileira, eles precisavam fazer esse trabalho da inteligência corporativa, esse check, porque não poderiam comprar nada errado, nada que tivesse problemas. Agora, o setor já bastante desenvolvido nos Estados Unidos e na Europa começa a ganhar força também no Brasil, embora ainda seja muito comum que executivos de empresas sob investigação aleguem que não tinham consciência sobre crimes praticados pela empresa. Hoje, uma empresa no Brasil, sendo descoberta com um problema, certamente vai dizer: eu não sabia. Lá nos Estados Unidos e na Europa, isso não cola, não funciona. Você tinha que ter checado, você tinha que ter verificado quem você está contratando, quem você está adquirindo, precisa checar o fornecedor, sua cadeia de produção, você precisa verificar todo o produto, verificar se está tendo envolvimento com garimpo ilegal, com desmatamento, por exemplo. Tudo isso você é obrigado a checar, você não pode dizer que não sabia. Isso não cola nos Estados Unidos e na Europa. Então, a regulação foi criando, vamos dizer assim, este controle, apertando a todos. E as empresas entendem lá fora que é um dever saber o que acontece dentro do seu negócio, ou até mesmo em outras empresas, quando vão realizar uma fusão, uma aquisição. Nos Estados Unidos, isso é muito fácil de ser visto em diversos exemplos ao longo dos últimos anos. Empresas que andaram fora da linha, fora das regras, foram duramente penalizadas. Duramente penalizadas. Executivos presos, empresas fechadas, patrimônios indisponibilizados, recursos bloqueados, multas vultosas, e tudo isso para ressarcir eventuais prejuízos provocados nos acionistas minoritários, na sociedade como um todo, né? Então, tudo isso nos leva à reflexão de que sim, precisamos mudar o arcabouço de controle e o arcabouço de punição no Brasil. Eu acho que este é o grande desafio do ministro Fernando Haddad, que está tratando deste assunto. É preciso criar uma dinâmica para responsabilização de empresas de auditoria que assinam balanços adulterados
e mentirosos do IRB, das Americanas, empresas que fazem laudos como o da Oi, que são equivocados, que são mentirosos, que não condizem à realidade. Punir gestores que dizem que não estão fazendo nada de errado, como foi o caso do IRB, como foi o caso das Americanas, como foi o caso das suas empresas de auditoria, né, a Price, como foi o caso da Oi, porque todas essas informações que são adulteradas, que são objeto de distorções, tudo isso induz os investidores a erro. E estes erros alimentam prejuízos, perdas financeiras. Então, há sim de se falar em responsabilização de todos esses gestores. Eles precisam pagar multas, eles precisam ser responsabilizados, se necessário presos. Nos Estados Unidos as pessoas são presas, né? E tudo isso pelo bem da seriedade do mercado de capitais. Porque, veja, não existe um país no mundo onde haja mais rigidez e punição que os Estados Unidos com relação a práticas equivocadas no mercado empresarial. E toda empresa quer estar listada na Bolsa Americana, toda empresa quer fazer negócio nos Estados Unidos. Então veja que esse controle não inibe as pessoas de quererem estar lá. Não inibe. Todo mundo quer estar nos Estados Unidos, seja enquanto investidor, seja enquanto empresário. Mas veja, com todo o arcabouço de controle, de fiscalização, de punição. Então, apertar essas questões não afastam os investidores, não afastam os empresários, porque são os mesmos que estão aqui, que estão lá. Né? Então, em sendo assim, vamos não ficar acreditando em falsas verdades de que um controle excessivo vai gerar desestímulo para o investidor. Não, negativo. Negativo. A moralidade faz com que todos ganhem, acredite. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.